Aqui é Roberta Simões e esse é o Versão Beta, o seu programa da 1 da tarde da Jovem Pan News Campinas e também no YouTube, no Versão Beta, no @Versão Beta. Gente, hoje eu tô com um convidado super especial que estava passando por Campinas e a gente agarrou ele para bater um papo com a gente. Eu estou aqui com o professor Christian Labauer. Tá difícil de apresentar, professor, porque são tantas coisas que ele faz, mas eu quero dizer que eu estou muito honrada e muito feliz de você estar aqui e ter parado para poder bater um papo com a gente. Imagina, eu que estou feliz, Roberta. Prazer estar com você, sempre cada vez mais junto de você aí, em várias missões que a gente tem pela frente. Exatamente. Professor, e que eu queria... Vamos lá. O Christian, ele fundou o partido político, ele participa do Brasil Paralelo na Cartas na Mesa toda semana, é um programa interessantíssimo. Professor Christian, cientista político, mas eu queria conversar um pouquinho hoje com o professor. Sabe o que me choca um pouco, Christian? É ver assim, essa juventude meio perdida, com modelos, com personagens, com heróis. Eu não sei se essa juventude hoje tem modelos. Eu queria que você falasse assim, tem modelo para poder mostrar para essa moçada de brasileiro que a gente pode se inspirar? Olha, essa é uma belíssima pergunta. Eu também, muitas vezes, já tentei fazer listas, assim, ou alguma lista nem que fosse pequena de brasileiros inspiradores, né? Tirando esporte, essas coisas que dá para achar fácil, né? Nós estamos falando aqui de gente da vida pública, de empresário, de gente que constrói as coisas, que transforma as coisas, né? Então, assim, eu acho que tem. Primeira coisa que é um problema é que a nossa educação não prestigia, ou não prestigiou, hoje talvez seja até mais difícil ver, pessoas que foram importantes na construção do Brasil e nos debates sobre o Brasil, sobre a construção do país. Problemas que a gente tem hoje, eles são problemas ou debates que vêm lá de trás. Vou dar um exemplo que talvez seja um dos mais marcantes. A questão de... Hoje a gente fala muito em campanha mais Brasil, menos Brasília. Sim. O que significa isso? Significa, vamos construir um país onde dá uma centralização, uma federalização nas nossas estruturas, ou nós vamos centralizar em Brasília cada vez mais para manter a unidade, em tese, a eficiência do Estado e tal. Essa é uma discussão que vem desde o Império. E tem muita gente inteligente, interessante que discutiu isso. Eu não vou dizer o que eu acho melhor ou o que é pior, mas o debate é antigo. Então, sei lá, pega um cara que nem o Oliveira Viana, que eu tenho certeza que 95% ou mais dos estudantes hoje não sabem nem quem é. Ou um cara como Tavares Bastos. Né? Esses eram parlamentares do Império, pensadores, alguns jornalistas, alguns advogados, que eram autoridades, lógico, de uma elite cafeeira ainda, pré-cafeeira quase, que participavam da vida pública no Império e no início da República. Então, Rui Barbosa, que a gente sabe um pouco mais. Rui Barbosa, esses caras pensavam como é que o Brasil devia ser montado. Então, alguns achavam que eram republicanos, aqueles que queriam federalizar o Brasil, descentralizar o poder, eram, por exemplo, Tavares Bastos, Rui Barbosa. Rui Barbosa fez a Constituição de 1891. Ela era uma Constituição dos Estados Unidos do Brasil, cujos parágrafos, em boa parte, eram inspirados no modelo americano de Estado. E tinha um grupo muito importante que prevaleceu, que queria que o Brasil fosse centralizado, que depois foi dar no Vargas. Sim. E o varguismo é uma coisa que a gente carrega até hoje. Essa ideia de um Estado centralizado, de economia induzida, de desenvolvimentismo, né? Que está na nossa veia, na nossa história de construção de país. Então, assim, essas coisas acho que são muito pouco debatidas e pouco entendidas e aprofundadas. Então, você falou em pessoas. Eu falei alguns, sei lá, o evangelista... O Barão de Mauá é o... Exatamente, eu ia te perguntar. Irineu Evangelista de Souza, que é o nome dele, mas é o Barão de Mauá. O Barão de Mauá é um empresário. Tem um livro que acho que poucas escolas dão para os alunos dele. Um empresário do padrão do século XIX, do padrão de um Rothschild, entendeu? De um JP Morgan, de um Carnegie, é do mesmo tamanho.
Foi um cara tão transformador, ele que trouxe as estradas de ferro para o Brasil, ele que trouxe o cabo telegráfico, ele que fez o primeiro estaleiro, até hoje, estaleiro Mauá, estaleiros no Rio de Janeiro, que fez parte da Marinha Brasileira Imperial. Então, assim, a gente teve no Brasil um modelo que poderia ter sido deixado de ser escravocrata e indo para um caminho americano de federalização, e a gente teve uma reação conservadora no sentido de institucional. Sim. De protecionismo. De centralização. De manutenção da escravidão. Então, esse embate, se você olhar bem, ele está vivo até hoje. Nas devidas proporções. Isso, exatamente isso que eu ia te falar. Parece que nesse caminho entre um lado e outro, nós seguimos esse caminho mais governo grande, um socialista mesmo, né? Eu acho que a gente tem uma veia socialista mesmo, né? A gente tem, assim, essa tradição desenvolvimentista. Tudo que foi feito no Brasil, de bom e de ruim, vem dessa tradição, inclusive a cabeça empresarial. Eu falei do Mauá, porque o Mauá tinha uma cabeça liberal. Sim. Ele contratava engenheiros belgas e alemães, na época que só que tinha escravo, porque ele já salariava os caras. Nossa. Isso é 150 anos atrás. Pois é. Então, para a gente ver que existiu isso aqui. Mas o nosso modelo acabou sendo sempre imposto por uma visão de Estado indutor de tudo, né? É o varguismo que está presente até hoje. E a gente construiu um belo de um país que não é eu sempre tenho dito isso, o Brasil não é uma porcaria, não. O Brasil é um país importante, é um país grande, é um país que tem uma plataforma industrial ainda relevante. Agora, e tem um agronegócio que explodiu nos últimos 40 anos, que é um pouco o que transformou esse país no que ele ainda é, mas a gente enfrenta hoje no governo contemporâneo, para a gente ver o governo hoje, do Lula 3, uma série de medidas. Veja, a centralização da justiça, esse é o Plano Nacional de Segurança, está na mão do Lewandowski lá, etc., que está no Congresso. O Plano Nacional de Educação. Sim. O SUS, que tem que ser, na visão dessa visão de Brasil, que tem que ser ampliado e reforçado. É a visão de centralismo e aumento do Estado. No controle das coisas. E o que eu acredito mais, talvez você também, e provavelmente uma boa parte dos ouvintes, acredita que isso aí já passou, não funciona mais. Porque a gente tem que fazer o contrário, tem que descentralizar, Exato. tem que já não deu certo, né? Tem que privatizar e tem que dar o espaço para o empreendedor fazer as coisas. Exato. E o Estado tem que ser o regulador e tem que fazer a justiça ser cumprida, os contratos serem cumpridos. Isso é a função do Estado. Mas como a gente tem uma tradição muito longa, esse é um debate permanente. Então, quem se fala, voltando ao teu ponto, para não me estender demais, quem são as pessoas mais próximas da nossa história que a gente tem? Eu não sei dizer hoje, nos últimos 50 anos, assim, tem alguns nomes que me apetecem, sei lá. Eu acho o Gustavo Franco uma pessoa interessante de a gente ler o que ele escreveu. Eu acho o Pedro Malan também, acho. Embora ele tenha votado no Lula depois. Sim. Mas eu acho ele um sujeito interessante, inteligente. Foi um ministro da economia fundamental para o Brasil. Então, tem algumas figuras que a gente pode ir pensando, mas não tem, assim, figuras emblemáticas. Né? Não tem. Assim, que a gente... e o acesso a elas. Você que teve dentro da universidade, o acesso dos alunos a essas pessoas, essas figuras, literaturas que levem a essas pessoas. Você viu na sua época de universidade? Eu vivi na universidade pública, na USP, de 91 a 2000. Vivi, quando eu digo, intensamente, que eu fiz a carreira. Então, eu fiz a adaptação curricular na graduação, depois eu fiz o mestrado e fiz o doutorado. Então, fiquei... Nossa. E depois ainda fui professor do núcleo de pesquisa onde a gente até hoje chama colmeias, que são os núcleos de pesquisa onde você tem cursos, extensão, etc. Trabalhei lá 2 anos, então fiquei quase 10 anos lá dentro. Ainda que fosse na política internacional, que era uma área que tinha um pouco mais de liberdade, assim, as ciências sociais, antes, durante e até hoje, não tratam desse que eu estou falando aqui. Ali não tem esse debate na universidade pública. Nenhuma das públicas tem. Não tem ambiente saudável para confrontar as diferentes visões de Brasil. O que você diz de saudável? O que você diz? Não, tá? A bibliografia dada nos cursos é uma bibliografia só, que eu li e estudei. Os professores que são aprovados e viram os professores doutores, depois livres docentes, titulares na carreira, são todos 100%, pelo menos nas ciências sociais, tá? E nas outras humanas também é um pouco assim, tem uma outra coisa que se salva, mas
nas ciências humanas, na geografia, na história, Sim. na antropologia, na sociologia, na ciência política, é uma escola só de pensamento. Então aí você vai para a escola privada. Que escola privada tem? Um INSPER, ou uma IBMEC, ou uma própria GV, você também tem uma carga muito grande disso. Você Mas não você acha tem que é um por... pouco menos de contaminação geral. Mas Sim. não tem debate na É universidade. isso que eu ia falar. Mas assim, a formação do... Você falando, a formação do professor é essa. Como que isso vai ser diferente? Por exemplo, independente da universidade que esse professor tiver, ele vai acabar ensinando, enfim, levando aquela mesma ideia, né? É um círculo vicioso. É um Como é que a círculo gente vicioso. muda É um isso? círculo vicioso porque quando eu estava lá, há mais de 30 anos, a gente notava isso, mas não era para mim, que eu era mais moço, mas não era tão nítido. Depois, com o passar dos anos e das décadas, foi ficando muito nítido. Como é que a gente sai disso? O que não vai sair se não tiver algum tipo de mudança de regime interno nas universidades públicas, que eu não vejo no Brasil. Por isso que as nossas elites hoje, ou até as pessoas menos... Não estou falando de elite financeira só. Sim. Estou falando de elite pensante, intelectual. Sujeito que tem poucos recursos, mas que conseguiu estudar. Qual é o sonho dele para ir para uma ciência social? Ele vai porque ele quer para os Estados Unidos, quer para a Inglaterra. Porque se ele conseguir chegar lá, ele vai conseguir ter um pouco mais de amplitude e de ambiente, mesmo que ele depois escolha uma escola X ou Y de pensamento. Sim. Mas a universidade, Roberta, é um ambiente universidade. É um ambiente universal de ambiente para todos. A graça daquilo ali é você entrar em confronto com as outras ideias. Senão não é universidade, é outra coisa. Exato. E nós estamos num ambiente desse tipo. Esse é talvez um dos maiores problemas brasileiros. Nós não estamos conseguindo formar quadros pensantes, livres pensantes. Não estou falando que tem que ser só liberal, tem que ser só socialista. Não é isso. Livre pensantes. Tem que ser ensinado a pensar e a comparar as ideias. Nós não temos isso. Na universidade privada, vou pegar um INSPER da vida, por exemplo, que é uma escola que está indo bem, que está crescendo e tal. Também não é fácil. Existe um ambiente muito melhor, é muito mais caro, muito mais elitizado, mas também não tem sido fácil. Para você tem professores e professores, né? Então, você vou dar um exemplo que eu acho uma figura extraordinária, que é o professor Schuller, por exemplo, que é um sujeito que promove esse debate. Ele quer ouvir o debate. Mas não são todos. A maioria tem uma coisa meio ativista contaminando a academia. Que eu acho tão triste isso que aconteceu, você está falando, né? Um professor que promove o debate. Ele não necessariamente precisa ser A ou B, né? Ele pode ser C, ou ele pode ser A, ou ele pode ser B, mas ele tem que abrir esse espaço, né? Porque a universidade é onde você vai lidar ali com as ideias e depois você vai fazer suas escolhas, né? Vai ver o que funciona. Eu falo isso pro meu filho, tem 15 anos. Eu falo, os professores dele do fundamental ainda, e agora indo pro... ele faz uns comentários, porque é meu filho, a gente conversa sobre essas coisas todas e tal. Ele fala, ó, pai, você falou isso, então eu falo, olha, ele pode ser o que ele quiser, ele pode ser filiado a partido e tal, mas a função de professor é nobre. Ele tem obrigação de dar as alternativas de pensamento, de explicar todas as escolas. E, de preferência, não dar preferência dele. Porque professor é construtor de ponte, Roberta. É isso aí. O cara ele serve para construir ponte. O que é? Você tem aqui todo mundo querendo atravessar o rio, ele pega e fala, ó, atravessa aqui, vai lá e vê como é que é. Atravessa aqui, vai lá e vê como é que é. Essa função, porque se você não fizer a ponte, você não consegue atravessar. Então, é um pouco isso que tem que ser retomado. As escolas de pedagogia no Brasil, de onde vêm os professores, ou uma parte da intelectualidade, que vem dos doutorados da vida aí das ciências sociais ou de outras escolas, mas os professores na base da pirâmide, eles são as piores notas do Enem. Pois é. Entende? Então você tem um círculo vicioso que é pior do que a questão de acesso. É que os melhores alunos do Enem, eles vão para escolas mais complicadas, as engenharias, a medicina, etc. O professor no Brasil, são as notas mais... São a gente... Não estou desqualificando ninguém, tá? Nós estamos falando não me entenda a verdade. mal, mas assim, infelizmente, a gente vai para uma escola de pedagogia. Sim. E o ensinamento de pedagogia no Brasil também é muito deficiente. Ele segue uma série de diretrizes que estão muito desatualizadas, são muito pouco técnicas, assim, sabe?
E a gente, quando fala de educação no Brasil, que, né, tudo é educação, a gente pensa muito no aluno, mas na verdade você está falando uma coisa que é na formação do professor. Quer dizer, qual que é a motivação hoje em dia também de uma pessoa ser um mestre, Então, ser um professor? Eu vejo muito, assim, profissionais do direito, da economia e tal, que dão aula em universidades. Mas e ali na base, é isso que você está falando. olha, Isso é muito preocupante, né? professor no Brasil não tem prestígio. Uhum. Eu já ouvi muitas vezes, meus colegas devem ter ouvido muito mais do que eu, inclusive quanto mais escolas mais assim, para criança, adolescente, mais você ouve isso, que é assim, mas você só é professor, você não trabalha. Ai, que horror. Que a pessoa nem pergunta de maldade, mas Uhum. o que está embutido na pergunta é o que se entende do professor. Você não trabalha? Como assim? No Japão, a única pessoa que não tem que se curvar ao imperador é o professor. Na Sim. Coreia, quando a Coreia estava dizimada pela guerra em 1953, a primeira decisão do Estado coreano foi formar a nova leva de professores, porque eles sabiam que aqueles caras seriam essenciais para construir a nação que viria a ser construída. A Coreia não tinha pedra sobre pedra. Faz 60 anos, 70 anos. Olha a Coreia hoje. Como está hoje? Como é que eles começaram? Prestigiando os professores. Sem querer me estender demais, mas eu fui aluno de uma figura. O meu orientador na Alemanha era um professor chamado Hans-Peter Schwarz. Ah, isso. Que ele não foi meu professor Você estudou na Alemanha. pelo meu brilhantismo. Uhum. Eu era bolsista da Fundação Adenauer, que é a fundação do Partido Democrata Cristão Alemão. Uhum. Então, como eu estava estudando política e estava em Bonn, o partido me orientou o melhor professor que tinha lá, que na verdade era a maior estrela da ciência política na Alemanha na época. Ele foi quem escreveu a biografia do Adenauer, para você ter uma ideia, que é reconhecida como a biografia oficial. O Adenauer foi o primeiro-ministro alemão pós-Segunda Guerra Mundial. Ele teve 4 mandatos, uma figura venerada no país, porque ele ajudou a reconstruir a Alemanha dizimada, né? Uhum. E eu fui participar de um encontro onde o Helmut Kohl, que era na época primeiro-ministro, como eu era bolsista, eu podia participar dessas coisas. Olha que legal. Eu fui assistir os 50 anos do partido. Tinha sido fundado em 49, eu estava lá em 45, eu estava lá em 95. Então eu fui assistir o evento, e o evento era o Schwarz entrevistando o Helmut Kohl. Imagina só. O meu professor e o primeiro-ministro. Cara. Então eu nunca me esqueço, quando o Helmut Kohl entrou na sala, ele era a figura que tinha feito a unificação alemã há 5 anos antes, uma figura venerada na Europa, respeitadíssima no mundo. Eu me lembro que quando ele chegou, ele era um homem de 2 metros. Ele chegou, o Schwarz estava na frente dele, ele pegou o Schwarz pelas 2 mãos assim e se curvou. Ai, que lindo. Você imagina, ele não era, ele não precisava, ele era o cara. Uhum. Mas é para mostrar um pouco a reverência que se tem com um professor. Lógico, ele além de era um professor de autoridade, um super respeitado pelos livros que escreveu, mas o que eu quero te dizer é isso. A gente faz isso também, não estou apontando o dedo para ninguém. A nossa sociedade não prestigia o sujeito. Então, o que você falou antes, ninguém quer ser. O cara quer ser doutor advogado, ele quer ser, ele quer ser rico antes de qualquer coisa, mas ele não quer ser professor, porque não tem prestígio. Exatamente. Eu tenho muita pena disso. Agora, me fala uma coisa, você tocou nesse... Não, eu ia te perguntar uma coisa que eu estava lendo. Eu não sei se ainda existe esse movimento que é de olho no material escolar, porque eu sei que você tem uma intimidade bem grande com agronegócio também, né? Que você trabalhou muito tempo nessa área também. E eu vi esse movimento que foi o de olho... Continua esse de olho no material escolar, e um pouquinho só, fala pra gente, porque eu acho que tem tudo a ver com esse assunto. Tudo a ver, né? tudo a ver. Não é um movimento, é uma associação. Ah, tá. Hoje ela já tem mais de 300 associados, pessoa jurídica, e mais de 250 física, ou ao contrário. Que é o quê? Sociedade civil organizada, que 3 anos atrás começou, as famílias, as mães, na pandemia, começaram a olhar os livros escolares e falando, peraí, a minha família aqui trabalha na usina aqui em Barretos, aqui em Ribeirão Preto, mas o meu filho está falando no almoço de domingo que tem trabalho escravo na cana-de-açúcar. Como é que você está falando isso, meu filho? Ele fala, porque eu aprendi na escola. As famílias começaram a ver o material escolar, e o que a gente encontrou no material escolar? O que essas famílias encontraram?
que o alimento brasileiro está envenenado com agrotóxico, que a pecuária destrói a Amazônia, que o índio está sendo escravizado e maltratado pelo fazendeiro, etc, 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 em português, em matemática, em ciências, em todas as disciplinas. Bom, nós somos o Ministério da Educação, eu conheci essas mães aí, elas tinham ido do Ministério da Educação, o Ministério da Educação falou assim, quem são vocês para dizer isso para nós? Nós somos sociedade civil organizada. Mas vocês não têm nenhum estudo científico que comprove o que vocês estão falando. Perfeitamente. Então aí que eu conheci elas vieram nas entidades do agronegócio para pegar recursos para fazer um estudo numa entidade que fosse reconhecida pelo MEC. E assim foi feito. Aí que eu entrei porque eu era presidente de uma entidade, inclusive a entidade dos defensivos agrícolas e das sementes. E eu falei, isso aí é do meu interesse e da minha indústria, que eu representava. Sim. A gente tem que fazer esse estudo para provar para o Ministério da Educação que os alimentos brasileiros não estão envenenados, embora a gente saiba muito bem que não estão. Senão a gente não estaria exportando alimento para 150 países. Exato. Né? E assim foi feito. Então eu me envolvi, fui parte da diretoria do grupo que compôs, etc. Fiquei até o ano passado. E agora é uma entidade que está explodiu. Porque ela faz E conseguiram mudança nesse material? Não conseguiu a mudança no material porque a gente levou o relatório pronto, cuja conclusão é 96% de todo o material escolar brasileiro que faz referência ao agronegócio não tem fonte científica. 96,5%. Ou seja, as fontes são Greenpeace, WWF, artigo do geógrafo da USP, a opinião de sei lá de quem. Não é Embrapa, não é MAPA, não é OCDE, não é ONU, não é... Então a gente falou, tem que mudar isso aqui. Só que todo esse relatório foi para o Ministério da Educação em outubro de 22. E aí mudou o governo. Puxa. E esse governo não quer ouvir falar nesse assunto. O Ministério da Educação tem zero interesse, né? Não ouve o que nós estamos falando. Mas não importa, a gente faz outras coisas também. A entidade faz. Leva a criança de escola pública e privada visitar feira de agricultura. Já levou mais de 35 mil crianças nos últimos anos. O que é? Pega os professores, inclusive. Fala, vem cá, vem ver o que é uma feira de máquinas. E tem esse acesso, então? A escola deu esse acesso, a abertura para poder fazer isso? As mães foram conversar com os professores, com os diretores, convenceram, aí põe todo mundo no ônibus, com segurança, com alimentação, com organização. As empresas abrem os espaços nas feiras e a criançada vai lá e vê o que é a produção agrícola, o que é a tecnologia. Quando um garoto que fica ouvindo o tempo inteiro que o MST é a grande maravilha do mundo, entra numa colheitadeira de soja e vê, fala, eu quero pilotar esse foguete aqui quando eu crescer. Então é ver o mundo real. Então isso já está acontecendo, está tendo um efeito muito bom. A gente só aumenta de gente, tanto pessoa física quanto jurídica. E além disso tem um trabalho em Brasília importante. Quem fez a inserção a intervenção quase no Plano Nacional de Educação, que estava sendo apresentado em 2004, que é um plano de 10 anos, que dá as diretrizes da educação brasileira e define quem vai implementar os currículos nas escolas públicas, é o Plano Nacional de Educação, que é uma lei. Sim, sim. O Plano Nacional de Educação, em dezembro de 23, estabelecia que o MST ia ser responsável pela educação ambiental dos brasileiros. Pois é. E a gente foi lá, como entidade representativa, conseguiu espaço no Senado, espaço na Câmara, com audiências públicas, e mostrou que aquele texto não servia ao país, que tinha outras visões, que tinha a CNA, que tinha as entidades representativas, e conseguimos até agora. O Plano Nacional de Educação não foi aprovado ainda. Não foi. Porque o de olho trabalhou. Que porque ótimo. Se não fosse o de olho, a gente estava aí com o Plano Nacional até 2034, com essas aberrações que a gente costuma ouvir dessa turma aí, que infelizmente está no poder hoje. Bom, então vamos lá. Não foi aprovado ainda. Não. Qual que é vocês têm ideia qual que é o processo agora? Está na Comissão de Educação. A gente tem alguns deputados, alguns conhecidos nossos, inclusive, que fazem parte, e que têm feito o texto ser debatido. Então, eles achavam que ia ser rolo compressor, não é mais. Está em debate, não dá para esperar muito tempo, porque tem um prazo para que isso seja implementado, mas ainda está indo no bom caminho. O texto já mudou, já teve uma série de alterações, outras emendas foram propostas. Se perder esse timing, o que volta tudo para trás ou passa tudo? Não, atrasa o processo educacional do país, que já é um atraso permanente, mas assim, ele serve como referência por década. Então o último foi feito em 2014 e veio até 2024. Aí você pega esses 10 anos e fala, quais eram as metas que foram estabelecidas em 2014? Tinham 65 metas. Quando você tem 65 metas para cumprir, você não cumpre nenhuma. Exato. Né?
Então o que a gente tentou fazer agora está tentando ainda fazer, tem que ter 5 metas. E essas metas têm que ser assim, vamos alfabetizar todas as crianças brasileiras até 8 anos? Básico. Que tal? Que tal? Vamos combater a violência nas escolas, que é uma enormidade, professor apanhando, criança com droga. É um negócio que os números são assustadores. Assim. Tá tudo com número, tá? Não tem só opinião de... É tudo número, tudo medido, etc. E aí a ideia principal é que ele seja monitorado por índices que são... A gente está tentando ali, quando eu digo agência, é o de olho, mas é a sociedade pedindo que sejam índices internacionais. Porque o PISA, o PIRLS, que são índices da OCDE, dos países desenvolvidos, são índices que todos os países seguem. O Brasil tem uma questão aí complicada, assim, não, esses índices não deveriam ser usados como referência. Então, por que não? Vai ser a referência de quem? Vai ser de referência de quem está querendo dizer que está melhor. Exatamente. Então, quem assim, não quer se comparar, né? E tem uma série de explicações que não são convincentes. Por que não usar o PIRLS? Por que não usar o PISA? Né? O PISA são algumas disciplinas e o PIRLS é literacy, é leitura e interpretação de texto. São os dois grandes testes. E os 2 grandes problemas também. O Brasil está sempre... porque o que tem que ser? Alfabetização, tem que ser português, a língua do país, né? Português, matemática, ou seja, as 4 operações. Você vê a capacidade de interpretação, de aprendizagem. A palavra mágica, Roberta, é assim, aprendeu ou não aprendeu? Exatamente. E a gente no Brasil não está aprendendo. Ai, é tão e aprendendo as coisas mais elementares. Então o Brasil, infelizmente, que tem uma diversidade enorme de diferença, mas o Brasil está abaixo de países que você não pode acreditar. Assim, está entre os 60 países, mais ou menos, que se avalia. Dependendo da teste, tem 65, 70, 55 países. O Brasil nunca está acima do 35, nunca está acima do 40, dependendo. Está muito abaixo. Países como o Vietnã fizeram avanços enormes. O Chile, na América Latina, fez avanços enormes. Então, são países que são comparáveis aos nossos problemas. E fizeram avanços enormes em 20 anos. O Brasil não fez. Então, não precisamos nem apontar o dedo para um governo ou outro. A gente não consegue fazer. E nós temos um orçamento lá de 380 bilhões de reais por ano. E você faz o breakdown das contas do Ministério da Educação, tem coisa que é caixa preta e você não sabe para onde vai aquele recurso. Porque nas contas nacionais, se você fizer um estudo da utilização dos recursos brasileiros no orçamento, você consegue, em quase tudo você vê. Mas no Ministério da Educação tem caixa preta. Nossa, e assim, é um dos maiores orçamentos o da educação. Saúde e educação. Se não saúde e educação. Educação, são os 2 maiores. Né? Centenas de bilhões por ano. É uma ineficiência muito alta. E o debate dos sindicatos, dos professores, é sempre o mesmo dos anos 60. Tem que aumentar salário. Eu vou te dizer, por estudo, que o maior problema que os professores enfrentam, na média, não é mais nem salário. O que não significa que não tem que ganhar bem. Sim. Pelo contrário, tem que ganhar bem, tem que ganhar mais que todo mundo. Sim. Como fizeram os coreanos, como fizeram os japoneses, etc. Mas a questão não é essa. A questão sabe o que o professor pede? Condições de trabalho. Eu acredito nisso. Eu conheço professores que têm medo de trabalhar. Isso. Então, a questão da segurança, a questão das condições físicas do comportamento dos alunos, da punição de quem se comporta bem e mal. Então, a palavra... Da autoridade, né? O professor não pode ser autoridade mais. A palavra meritocracia, ela é vista por esses grupos todos como um palavrão. E é isso que tinha que acontecer, meritocracia. Se performou melhor, você vai ter prêmio. Se não performou, são os incentivos da vida. Né? A vida é assim, no final das contas, né? Mesmo que você proteja, né? E mais um ponto, se me permite, mais um ponto. Nós temos um problema demográfico no Brasil, que é mundial. O Brasil está envelhecendo rápido e o crescimento vegetativo é cada vez mais baixo. Então a gente está em 2030, mais ou menos, o Brasil já nasce um, morre um. O crescimento vegetativo vai chegar quase perto de 0. Então a gente vai ter, nós vamos estar vivos para ver, em um período de 10, 15, 20 anos, dezenas de milhões de brasileiros, mais o Brasil vai ter, em 2040, mais de 65 milhões de brasileiros acima de 60 anos. Então as políticas públicas têm que ser redirecionadas. Esse recurso todo que está orientado para a educação, você não precisa pedir mais recurso. E a pauta desse pessoal ainda é mais recurso, mais recurso. Não tem mais gente, meu irmão. Você tem que melhorar a qualidade. Quem que vai ter imposto produzir nesse país para poder pagar essa conta? Provavelmente a gente vai ter que ter imigração de trabalho.
Pois é. Eu não sei se foi, eu não sei aonde eu vi exatamente isso. Vamos ter que ter, e não será da forma como foi no Não, passado, né? não vai chegar italiano nem alemão, como chegou nas Exatamente. gerações no final do século XIX, porque o mundo mudou, não tem mais população nesse país. Para resumir a ópera, no mundo, o crescimento vegetativo ele está concentrado em uma dezena de países. A China tem redução de população. Sim. A Índia, que está crescendo ainda vai estar caindo, ainda tem crescimento. Os países que mais vai crescer população é Índia, Paquistão, Indonésia, e os outros 4 são africanos, Nigéria, Etiópia, Congo, que é a República Democrática do Congo, são países miseráveis. Caramba. E o único do Ocidente, dos grandes países que a gente conhece, são os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai ter crescimento de população. É mesmo, Todos eu nem os sabia outros disso. vão ter redução de população. De população. O que significa mais recurso necessário para as populações que envelhecem. Então é uma mudança de políticas públicas geral. E isso num em pouco horizonte tempo, curto, né? no horizonte de uma geração, de 15, 20 anos. O Brasil dentro. Então hoje assim, você já vê eu conheço a indústria de proteína animal, por exemplo, suínos e aves, que eu conheço bem, que eu trabalhei nessa indústria. Hoje está produzindo muito, exportando muito. O Brasil é o primeiro exportador do mundo de frango, por exemplo. Tem 25 mil vagas abertas nos frigoríficos, procurando gente para trabalhar. Emprego qualificado, de boa qualidade, não é salário mínimo, não. Trabalhar em frigorífico, treinado, com equipamento, etc. Não tem gente. Como é que vai fazer? Eu não sei o que que nós trazer de estamos fora. pensando sobre. Vai trazer de Tem que fora. trazer de fora. Mas e esse país aqui, né? Agora, falando nisso, Christian, você foi um dos fundadores do Partido Novo, né? Saiu do partido, voltou para o partido. E quais são os seus planos aí para esse Brasil que nós estamos vendo hoje? Olha, eu tive lá no processo inicial, lá, acho que eu talvez seja... Tem alguns dinossauros no meio, mas eu sou talvez um dinossauro mais velho, pelo menos. Eu estava lá na fundação em fevereiro de 2011, até 2015 a gente trabalhou para registrar, depois a gente entrou em todas as eleições de lá para cá, e eu fui candidato antes a senador em 18, e no meio da campanha eu fui para vice-presidência na chapa do Amoedo na época. E aí quando veio aquela confusão de 2020, 2021, que foi o racha do partido, essa coisa que deu no Brasil inteiro. Sim. Eu saí por 6 meses, mas voltei em 22 e fiquei low profile, vamos dizer assim. Da vida profissional, tinha que pagar minhas contas, etc. Então eu vi todo esse processo acontecendo. Eu acho que o Partido Novo ainda por méritos próprios, mas também pelo desastre do sistema partidário brasileiro, uma das únicas, se não a única, a legenda viável, que tem uma certa lógica, uma certa seriedade, assim, apesar de todos os conflitos que existem e são naturais. Então eu boto fé que é uma legenda que tem que crescer. Está crescendo. Eu agora estava na presidência do Diretório Estadual de São Paulo nesses primeiros 6 meses, ajudando a construir a nominata. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou botar o meu nome na nominata. Olha então só. Eu entrei no time dos pré-candidatos, né? E devo concorrer a deputado federal em 2026. Pelo Novo, evidentemente, eu não conseguia imaginar ir para outro partido. Eu imagino apesar que de não. todos os problemas que a gente tem, porque o sistema partidário brasileiro e eleitoral eles estão falidos, mas a gente não sabe como modificá-lo. Então a gente só tem uma arma que é jogar dentro do jogo como ele funciona. Dentro das regras como elas se estabeleceram. Eu acho que o Novo passou por esse amadurecimento também, nessa percepção de que o jogo é né? Você tem que estar ali no tabuleiro e jogar esse jogo. Não da forma que muita gente joga, mas... A gente teve que fazer coisas do tipo fundo eleitoral e partidário. A gente não usava. Eu fui um dos pessoas que defendeu isso. Sim, porque faz sentido. Faz sentido, porque a gente não quer o dinheiro público sendo usado para isso. Porém, todo mundo usa. E aí fica inviável. E na nossa época, em 18, o orçamento total era em torno de R$1 bilhão. Hoje é 6. Não, é verdade. Então, assim, se já era ruim, ficou pior ainda. Exato, só e a piorou. gente vai lutar com estilingue contra tanque de guerra. Então, a gente resolveu usar a coisa das reeleições. A gente fala, só pode ter 2 mandatos, não pode ser reeleito. Acabou. A Adriana Ventura provavelmente vai ser reeleita deputada federal. Adriana Ventura. E eu acho que bom que seja, porque fez 2 mandatos excelentes. Então, acabamos com isso. Eu acho também. Alianças.
Também pode fazer. Também pode aliança. fazer. Ah, então, interessante. Então quer dizer que você vai se aventurar nesse Brasil Vou aí. ajudar o partido a somar voto, que o nosso desafio é passar a cláusula de barreira, eleger bancada e performar. Porque, olha, com poucos deputados, a gente faz uma bela diferença. Verdade. Você vê o deputado Van Hatten, que não faz, a Adriana, o Salles, o Lima, o Gilson, o nosso senador Girão. Exatamente. São pessoas que estão atuantes, entendeu? É pouca gente em 513, mas que estão todo dia trabalhando duro para desmontar bomba. O que a gente precisa no Brasil hoje é desmontador de bomba. Se você tiver, em vez de 5, tiver 10, já melhorou. Vamos desmontar as bombas. Então, voltando lá para o nosso começo, do que a gente começou a falar, a gente precisa de pessoas inspiradoras, e talvez eu acho que é isso que você está falando. Essas pessoas, apesar de não ser muita gente no meio daqueles 500 e tantos lá, mas são pessoas inspiradoras, né? Quem sabe não inspira mais pessoas a Eu acho que a gente não tem outra alternativa. Muita gente que a gente acompanha, que não se irrita com política, com razão, Sim. acha que as coisas vão se resolver de outro jeito. Não tem outro jeito. Você criou essa consciência? Porque assim, a gente vê gente... O que faz uma pessoa boa entrar nesse território político? Não é racional. Não é, né? Não é racional. Eu entendo muita gente que entrou jovem e saiu. A gente teve deputados bons, o Poit, o Thiago Mitrô, pessoas, o Ganime, foram deputados pelo Novo, gente jovem, empreendedora e tal, não aguentou. Então eu entendo a decisão, porque você vai lá e você se sente impotente. O sentimento do brasileiro é de impotência hoje. Ele quer fazer alguma coisa e não consegue. Mas eu não consigo ver outro caminho que não seja pelas instituições. Porque você vai para a rua, quantas vezes você for, se você não tiver representação no jogo bruto da política, você não vai conseguir mexer. Verdade. Outro caminho é o populismo e o autoritarismo, que eu acho que não nos interessam. Autoritarismo, tem gente que flerta com isso todo dia, acha a Rússia legal, acha a China legal, não sabe o que está falando, até quando for viver e ver como é que é. Exato. E tem gente que acha o populismo, com essa coisa aí assistencialista, de distribuir migalha para o povo e estourar as contas públicas, acha isso muito bonito. Eu não acho. O que nós vamos fazer? Tem que entrar lá e resolver de algum jeito, pelo menos falar as coisas. Porque às vezes a gente acha que nem vai ter mais ninguém nem para falar. É verdade. Então tem que falar. Exatamente. Você está falando uma coisa. O Novo é um partido que tem uma agenda liberal, né? Isso foi para você? Você sempre foi um liberal, assim, ou não? Não, eu estudei numa escola que eu sempre votei no PSDB. Eu fui secretário do Serra, pra você ter uma ideia. É mesmo? Eu tô velho já. Eu fui secretário adjunto de Relações Internacionais da Prefeitura em 2005, quando o Serra era prefeito. Então eu sempre votei no PSDB porque era quem combatia a esquerda e o PT. Tá, então sempre teve essa percepção assim. Mas como não havia, não há no Brasil uma história de democracia recente, desde a democratização dos anos 80, nunca houve um partido. Teve o liberal do Afif, lá em 89, e logo depois ele foi ocupado por um grupo que já não era liberal e virou o que virou. É um partido que a gente sabe, o PL não é um partido liberal. Exato. É uma amálgama de um monte de forças. Tem lá alguns liberais, mas não, né? Não tem nenhuma agenda, eu acho que uma ideologia, não vou dizer ideologia, não gosto dessa palavra, mas assim, não tem essa ideia, visão de mundo. De assim, país, né? Não tem, né? É um partido de centro, igual ao União Brasil, igual ao PSD, igual ao MDB, igual ao Republicanos, que é essa massa amorfa que virou uma coisa que a gente não sabe para onde vai. Então, eu nunca fui liberal, mas com a vida, eu fui me descobrindo depois tarde um liberal conservador. Eu estou na escola da direita liberal conservador. Isso. Agora, tem um debate intenso que você conhece bem entre liberais e conservadores, que é uma coisa acadêmica e tal. Para o Brasil, o que a gente precisa é gente de todas as matizes da direita que enfrente isso que a gente falava no começo, o varguismo. Exato. O varguismo que está na veia dos empresários e está na veia dos brasileiros, que acham que o Estado vai resolver todos os problemas do país. Não vai, como não resolveu. Então, esses debates todos que são mais técnicos ou até teóricos, acadêmicos, tem até umas bobagens, a gente perde muita energia com isso. Se é liberal, conservador. É todo mundo que quer o quê? Um Estado mais enxuto, mais eficiente, menos corrupto, que baixe imposto, que baixe burocracia, que promova o empreendedorismo
e que faça as políticas públicas essenciais, que é a segurança, saúde e educação. Bem feita. E o resto já estaria não maravilhoso. tem que prospectar petróleo, entende? Se eu falar aqui, tem que privatizar a Petrobras mesmo. É uma coisa que nós não vamos ver enquanto a gente viver, provavelmente. Mas a gente tem que dizer. Tem que dizer, Não tem que O inspirar. Estado não tem que prospectar petróleo, não tem que explorar petróleo, desculpe muito. Não tem que distribuir carta. É verdade. Entendeu? Não é a função do Estado. A função do Estado é garantir saúde, uma certa saúde para a educação, para as pessoas, a educação básica, certamente, e a segurança dos contratos. A escola, né? Porque a educação, o que a gente está falando aqui, não é o conteúdo, né, da educação exatamente, né? Porque o Estado também se mete em absolutamente tudo. No Brasil, em tudo. Em tudo. No Brasil, em tudo. Se eu ganhar uma barraquinha de pipoca na esquina, o Estado vai aparecer na sua frente daqui 15 minutos. As licenças ambientais, as sanitárias, a ocupação do espaço. Estou falando de uma coisa super simples num município. Por isso que a economia brasileira é metade informal. Porque as pessoas se defendem. Exatamente, não se defendem. Não é porque as pessoas gostam de ser contraventores. É porque o Estado desse tipo não funciona. Ele atrapalha a vida das pessoas. Ele cria uma casta de privilegiados, que é o que nós temos hoje. Quais são os maiores salários da República hoje, fora os presidentes de multinacional? Do magistrado. Ué, tem alguma coisa muito errada acontecendo aí. Você quer ficar rico como juiz? Não, então deixa de ser juiz, vai ser advogado na Faria Lima. Exatamente. Então, tem algumas coisas que ficaram disfuncionais no Brasil. Né? Que essa herança cultural que a gente tem que desfazer. Agora, todo o debate de costumes, das linhas de diferenciação conservadores e liberais, isso é para o futuro. Nós estamos para trás. A gente tem que resolver a nossa cozinha ainda, entende? A gente tem que resolver coisas muito básicas, que é tirar essa... E sabe o que eu acho interessante vir assim como você, como pessoas, políticos que trazem essa agenda liberal, é ensinar também para o povo brasileiro o que é uma economia liberal, porque ninguém entende que é de liberdade, que é de menos Estado atrapalhando você. Então, acho que é legal também fortalecer sempre essa agenda liberal no sentido de liberdade, entendeu? Ó, tá vendo isso daqui? O Estado tá te atrapalhando. Poderia não ser assim, porque a gente não tem essa consciência. Não tem, porque a gente foi muito incompetente. Eu digo, quem defendeu essas ideias sempre foram uma minoria no país. Sei lá, você pega um Roberto Campos da vida, ele sempre foi motivo de chacota em boa parte da imprensa, em boa parte da academia. Mas se você ouve hoje o que o Roberto Campos falou a vida inteira, você fala, puxa, ele tinha razão. Super tinha razão, que ele né? estava falando, lê o que ele escreveu, vê o que ele praticou. Você fala, tudo bem que tinha um debate, mas tem que aplicar. A gente nunca conseguiu aplicar. Nunca conseguiu. E a gente não, como a esquerda é muito competente nisso, ela toma as palavras para ela fica dona das palavras. Então tudo que é social é da esquerda, ela é dona da palavra social. Política social da direita não existe. E existe é mais eficiente. Mas as pessoas não entendem assim. Cidadania é da esquerda. Exercício da cidadania é a palavra da esquerda. E não é. Exercício da cidadania é um exercício da liberdade do indivíduo. Portanto, pode ser da direita se for bem aplicado. Então tem muitos conceitos que não são entendidos, porque a escola não ensinou, porque o professor não sabe, porque a gente tem 100 e poucos anos de república, e na república todo período a gente não foi ensinado assim. Então como é que a gente vai fazer em 1, 2 anos fazer essa virada? Não vai fazer mesmo. Tem uma mudança geracional de incompreensão dos fenômenos. Mas, não quero ficar falando demais, mas eu falo demais. Não, pode falar, é para falar. A Fundação Perseu Abramo fez um estudo em 2016, quando Dória ganhou no primeiro turno a Prefeitura de São Paulo. Que é a Fundação Perseu Abramo, a fundação do PT. Que foi nas periferias perguntar como é que esse cara ganhou a eleição no primeiro turno do Haddad. E a resposta foi muito, muito clara. Que as pessoas mais humildes estavam cansadas da presença, da interferência do Estado na vida delas. Elas querem progredir, empreender e serem felizes com o fruto do próprio trabalho. Então essa ideia de que o brasileiro gosta de se pendurar no Estado e ganhar migalha, ela se aplica, porque senão a gente não está na condição que está, mas ela não é para todo mundo, não. Não é para todo mundo. Então tem muita gente cansada disso, o que é um bom sinal, que a gente está vivo, porque esse país estaria morto se não tivesse gente resistindo a essa agenda do assistencialismo brutal, de bujão de gás, de redução, eliminação de custo de energia. Isso daí é populismo na veia e é a morte de uma sociedade.
uma morte. Nós estamos A estagnação no tem mínimo, né? resistência, isso que eu quero dizer. Nós estamos vivos. Que bom. Né? Nossa, você acredita que já passaram os nossos 40 minutos aqui? Falei demais. Não, falou muito bem. Eu quero que você me fale uma coisa. Sua rede social, tem rede social para o pessoal procurar você e tudo? Tenho. Instagram, professor Cristiano Lobauer, tudo junto. Uhum. Que está vinculado ao Facebook. Também tem o canal do YouTube, que se colocar professor Cristiano Lobauer, acha em tudo. Vai achar. Tem bastante vídeo antigo que é muito legal de assistir, viu? Tem os vídeos estão velhinhos já. Meu cabelo nem era branco ainda, mas eles ainda valem, viu? Algumas coisas ainda valem. Não, valem sim, eu estava vendo. Professor, eu quero agradecer muito, quero desejar muito boa sorte, porque eu vou torcer muito para você espalhar essa semente do liberalismo e da liberdade aqui nesse país, porque a gente precisa. Acho que somos, assim, é um povo que merece isso. Ele só não sabe ainda direito o caminho, mas ele vai uma hora chegar a essa conclusão. Eu também acho. Acho que está vindo. A gente é um país jovem, tem muito problema para resolver, enfim, a gente pode falar dos problemas, mas eu acho que, ao contrário de outros países da região e do mundo, aqui tem espaço para virada. Amém. Obrigada, viu? Obrigado você. Muito obrigada. Pessoal, até sábado que vem, à 1h da tarde. Obrigada.